Paz do Senhor, meus irmãos. Chegamos na lição número 5 da revista Conectados Jovens, da editora Betel, e o tema neste domingo é um jovem sonhador. Quando nós falamos de jovem sonhador, logo nós lembramos de José. Mas esses sonhos a qual José teve, eles não são uma aspiração pessoal, porque o conceito de sonho é aquilo que alguém deseja, alguém aspira, alguém anseia. E quem é que anseia para que aconteça tudo isso que nós estamos estudando na revista durante esse trimestre na vida de José? Deus. Deus sonhou, ou seja, tudo isso faz parte do sonho de Deus, para que a sua promessa seja cumprida. E que promessa é essa? Aquela promessa a qual ele fez a Abraão, a qual ele fez a Isaac e a qual ele fez também a Jacó. E os seus planos não podem ser frustrados. E para isso, ele precisa realizar o seu projeto. O projeto já é diferente. O projeto é o sonho, aquilo que era uma aspiração, agora se torna, sai do imaginário e agora vem para o real, vem para o papel, a qual Deus agora coloca o seu plano em prática. E esse plano em prática é o que vai dar origem ao projeto. E o projeto tem as suas etapas para que ele possa ser realizado, concluído. E esse projeto de Deus precisa de pessoas, precisa de seres humanos. E o Senhor olha para a família de Jacó e enxerga alguém para que esse plano possa ser desencadeado. E ele encontra José. E por que José dentre os seus irmãos? Porque José era alguém temente a Deus. Ou seja, aqueles que estão dentro do plano de Deus são aqueles que temem a ele. Então ele usará aqueles a qual tem respeito, aqueles a qual tem adoração, aqueles a qual temem ao Senhor. E o Senhor faz isso na vida de José. Isso nos leva ao tópico 1, que tem por título Os sonhos de Deus na vida de José. Ora, se nós já sabemos que o Senhor sonhou, projetou e ele tem uma pessoa para que isso possa ser realizado ou pessoas, enxergamos que o fator primordial para que Deus escolhesse José era ele ser temente, o temor do Senhor. E isso o tornava sábio, porque o temor gera sabedoria. Portanto, meus irmãos, José chega a esse patamar. E aí o Senhor faz algo interessante. Ele revela. Amós 3,7 diz assim: o Senhor não fará nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. No caso, o Senhor revelou ao próprio José o seu plano, o seu projeto. E ele revela em sonhos. Então, o que a revista nos traz é: os sonhos de José eram sonhos proféticos. Era o Senhor mostrando o que ele iria fazer. E aí o tópico 1.1 fala assim: o sonho dos molhos. Esse primeiro sonho é interessante. Por quê? O sonho, o cenário do sonho é aonde? O local de trabalho, é a seara. Ou seja, era o ofício, a profissão deles. E na hora que o primeiro molho se levanta e os demais se dobram perante ele, significa que alguém seria maior em profissão do que os demais. Nesse caso, José. Então o Senhor estava mostrando: olha, dentro do trabalho, dentro da profissão, dentro do ofício de vocês, José será o maior. Ele terá primazia dentre as demais profissões dos seus irmãos. Ele será maior, gestor. E isso é importante, é a lição que nós tiramos no tópico 1.1, onde o Senhor revela esse primeiro plano. O tópico 1.2, ele fala assim: o sonho com o sol, a lua e as estrelas. Agora o Senhor vem diferente. Ele mostra que dentro da família alguém seria maior, seria o patriarca, o provedor. E quem era? José. Ele pega agora José e fala: olha, tu serás maior do que o teu pai, porque tu assumirás a posição de patriarca. Você vai sustentar a família.
eles estarão à tua disposição para que você os proteja, para que você os sustente e para que você os dê guarida, ou seja, dentro da família. O Senhor está falando: José, tu serás provedor, tu serás o maior, até mesmo maior do que o teu pai. Isso é importante. O primeiro sonho é a questão da profissão, o Senhor revelando a profissão maior. O segundo sonho, o Senhor revelando a posição familiar dentro dessa família de José, que ele seria o maior. O tópico 2 tem por título Os Descaminhos na vida de José. Quando falamos em descaminho, logo lembramos de algo que saiu do seu curso normal, de algo que estava caminhando perfeitamente. E na vida cristã, isso não pode ser tido como um padrão. Sempre haverá os descaminhos. O cristão, ele sempre passará por situações adversas. E José foi um desses. Isso nos leva ao tópico 2.1, que tem por título De filho predileto a escravo no Egito. A partir do momento que ele conta os seus sonhos, a sua família, o gatilho do projeto de Deus, ele é desencadeado. De que forma? Ele agora é vendido como escravo. Ele sai do seio familiar e agora ele vai para uma terra distante. Dentro dessa condição de escravo, ele chega no Egito dentro da pirâmide social como um escravo que está na base dessa pirâmide. É ruim ser escravo no Egito? É muito ruim. Porém, as coisas podem piorar. Sendo um escravo, ele tem a sua posição, até certos direitos, mas o que estava por vir não era muito bom, porque isso vai levar ele a uma condição de criminoso. O tópico 2.2 diz o seguinte: acusado injustamente. Nós vimos na lição passada que ele foi acusado de um crime sexual na casa de Potifar. Ao ser colocado como um criminoso sexual, ele, consequentemente, pelas leis egípcias, ele não ficaria somente preso, mas ele seria condenado à morte. Eu deixei aí na descrição um link para que os irmãos, caso tenham interesse, possam ler um artigo que fala sobre o sistema judicial do Egito Antigo. E lá coloca que havia 3 instâncias judiciais no Egito: uma menor, uma intermediária e uma superior. José estava preso na prisão real, onde os criminosos que ali estavam eram criminosos que cometiam crimes à volta do rei, na corte, ou ali entre os nobres. E José estava nessa condição, tudo dentro do plano de Deus. Cabe também lembrar que o fato de ser apenas um suspeito na lei egípcia, isso já te colocava numa posição marginalizada. E essa suspeição, ela não era apagada quando elucidado o crime. Mesmo que você não fosse acusado de um crime, isso te deixava em uma condição, em uma má condição perante as vistas da sociedade. Agora, como um acusado e preso, isso colocaria as chances em zero para que essa pessoa saísse de uma condição de, pelo menos, ser honrado perante a sociedade e muito menos ser governador, ocupar uma posição dentro da nobreza egípcia. Mas o nosso Deus, ele é perfeito, e Jó 42, verso 2 diz que eu sei que tudo podes e que os teus planos não podem ser frustrados. É o plano de Deus, é Deus agindo. Parece impossível, parece que está tudo perdido, mas agora o Senhor entra em ação. E ao entrar em ação, ele coloca agora José perante o faraó, não para ser julgado e condenado à morte, mas o coloca para ser honrado e ocupar uma posição de honra perante toda a sociedade do Egito, todo o Império Egípcio. Isso é Deus agindo. O tópico 3 tem por título Os sonhos de Deus sempre se cumprem. Demorou 13 anos para que aqueles sonhos daquele menino de 17 anos fossem cumpridos. O tempo, meus irmãos, é a forja que prova
a realização dos sonhos de Deus. E o tempo requer perseverança, o tempo requer paciência, e isso nem sempre nós temos, principalmente o jovem. A palavra jovem significa precipício, ou seja, é algo que está sempre em declínio. A mente de um jovem, ainda mais do jovem de hoje, ele é uma mente que se cobra muito, a família cobra, ele mesmo se cobra, a igreja cobra, a sociedade cobra. Isso é um ponto que deve ser trabalhado com os alunos, porque faz parte da rotina deles. Isso está implícito na sua forma de viver. O 3.1 diz o seguinte: a realização de um projeto divino. Ora, o autor ele coloca que em uma manhã José acorda, mas ele nem imaginava o que ia acontecer. Salmos 30, verso 5, diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. A noite de alguns podem durar 13 anos. A noite de alguns podem durar 10 anos, 15, 20 anos, um ano. Essa noite ela é muito longa para quem vive o choro. Mas o Senhor lhe dá garantia que a alegria virá pela manhã e a boa notícia chegará. E ela chegará em um momento a qual nós nem esperamos. Porque o Senhor, nosso Deus, é o Senhor do tempo. Ele rege o tempo, Ele rege os tempos, Ele rege as eras, Ele rege os movimentos da humanidade. E numa manhã Ele virá com uma boa notícia. E esta manhã não significa exatamente o período matutino, mas essa manhã pode ser um dia, essa manhã pode ser uma semana, essa manhã pode ser um mês, ou seja, um período a qual vem a boa notícia. E José teve essa boa notícia. E ele coloca, durante esse momento que ele é tirado do calabouço, que ele é tirado da desonra e colocado em posição de honra, o Senhor concede filhos. O Senhor garante a sua posteridade. E ele coloca o nome no primeiro filho, que foi Manassés, e tem o seguinte significado: aquele que está entregue ao esquecimento, onde as suas dores agora não mais o aflige. Isso é um ponto que nós devemos colocar com os alunos, de não deixar o ressentimento vigorar no nosso ser, porque ele é muito fácil de vigorar, ainda mais diante das injustiças, mas que nós possamos colocar isso para os alunos, que não deixe que ressentimentos, raízes de amargura. E o que é o ressentimento? Não é aquilo que fica remoendo. Ora, eu fui vítima de uma injustiça, e depois do ressentimento vem o sentimento de vingança. Então é bom colocar isso para os alunos, que não deixe que raízes de amargura venham brotar, venham querer germinar no coração, mas que o Espírito Santo possa queimar com seu fogo santo e possa ter perdão, possa haver perdão. Isso nos leva ao segundo filho de José, que foi Efraim. E ele coloca o nome e o significado é: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Quando tudo deixarmos para trás, quando os ressentimentos não mais nos for uma carga, quando deixarmos o perdão inundar nosso ser, então o Senhor vai nos prosperar. Ele fará com que o lugar de desonra se torne um lugar de honra. Fará com que o lugar de aflição se tornará em lugar de alegria. Assim a palavra de Deus garante, e assim ela coloca nessa história, que essa história ela venha ter frutos em nossa vida. E o tópico 3.2 fala a preservação de uma família. Tudo isso aconteceu para que a família de José fosse preservada, para que a promessa não fosse encerrada, para que a promessa continuasse em vigor, assim como está até nos dias de hoje feito a Abraão, onde a sua posteridade ainda está dentro de uma promessa. Portanto, meus irmãos, os planos de Deus, os projetos de Deus, eles têm uma finalidade, e a finalidade nunca é com um final infeliz, mas sim final feliz. Assim o Senhor coloca. O sonho profético de José passou pela forja do tempo, e a forja do tempo foi a sua maneira, a sua condição de esperar, a sua condição de permanecer fiel a Deus, honrando a Deus, e não deixou que os ressentimentos minassem e sufocasse, amargurando sua alma. Portanto, que nós possamos passar isso para os nossos alunos, que depois que os ressentimentos forem deixados, depois que o perdão for uma realidade, o Senhor virá com a honra, o Senhor virá com a sua justiça,
justiça. Que assim seja, meus irmãos. Que o Senhor possa abençoar a sua aula. Que o Senhor possa te usar na instrumentalidade do seu Espírito. E que você possa ser uma fonte diante da sua classe. Que você seja uma tocha diante da sua classe. E haja muitos resultados positivos depois desta aula. Que cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Se inscreva no canal. Eu vou estar produzindo conteúdo constantemente. Ative o sininho para que você possa receber de imediato quando eu postar algum vídeo. E se você gostou, se isso foi útil a você, dá um like, compartilha nos seus grupos na igreja, nos seus grupos de professores. Muito obrigado, meus irmãos. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor.